início hoje. E, por isso, professor técnico, no fone, essa parte aí. Sim. Muito bom dia. Então, este é o primeiro dia do resto das vossas vidas, neste caso, é o primeiro ano de Direito, não é? Estão a começar e acho que começam da melhor maneira por esta disciplina, que eu acho que é a melhor disciplina do curso, que é o Direito Constitucional. Neste caso também se chama de Ciência Política. Mas eu queria aqui nesta ocasião também agradecer o convite do professor Manuel Camati, amigo de longa data, um jovem muito promissor e que já deu provas da sua qualidade docente e também das suas capacidades científicas. E, portanto, Sr. Professor, muito obrigado pelo convite para aqui estar, dando esta aula inaugural no início do ano letivo da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, na licenciatura em Direito. O meu nome é Jorge Bacelar Gouveia, sou português, sou professor de duas instituições portuguesas, a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e a Universidade Autónoma de Lisboa, mas também sou aqui o vosso professor, ainda que visitante, porque sou o vosso professor nesta Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, no âmbito do mestrado, tem sido aqui desenvolvido com muito êxito, já acho, com 10 edições ou 9, o mestrado em Direito Fiscal. Além de colaborar muitas vezes convosco, de já ter lecionado aqui também em 2 edições o doutoramento que houve durante um certo período de tempo, que agora vai ser retomado nos moldes, e portanto considero-me já um professor da casa e conheço bem a vossa realidade, a vossa faculdade. Mas a primeira faculdade de Direito do país, portanto a vossa faculdade, esta, a Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, é a mãe de todas as faculdades de Direito de Angola. É um grande palmarés, é um grande pergaminho realmente esta posição. E portanto sejam bem-vindos. Espero que tenham a sensação nesta disciplina igual àquela que eu tive, acho que talvez, fazendo bem as contas, há 41 anos, precisamente, quando eu iniciei o meu curso de Direito, foi em 1984, estamos aí em 2025, portanto 41 anos, e de facto lembro-me bem desse primeiro dia, ou desses primeiros dias, lembro-me das aulas que tive, e lembro-me também, faço aqui essa recordação, essa homenagem, também a um grande professor que eu tive, que marcou muito, o professor Jorge Miranda, precisamente nesta disciplina com este nome. Naquela altura tinha exatamente o nome que tem esta disciplina hoje, Ciência Política e Direito Constitucional. Isto já na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, dita clássica, num anfiteatro comum, o maior anfiteatro que eles têm. De facto, me recordo agora, faço aqui um pouco esta recordação, esta memória, como o tempo passa, realmente colocando na vossa posição como eram as coisas há 41 anos e em relação àquilo que são hoje, 41 anos depois. Bom, mas eu não houve aqui nenhum tema combinado com o professor Manuel Camati, mas certamente que os temas são temas, obviamente, temas importantes que interessam a esta disciplina, mas eu resolvi, julgo por uma questão também de facilidade, de escolher aqui uns quantos temas desta disciplina. Mas não sei que antes vos faça, com a autorização também do professor Camati, vos faço algumas recomendações no início deste ano letivo. Certamente que os professores terão feito as suas recomendações, mas já agora também me permito aqui fazer algumas recomendações, porque isto é uma mudança de vida substancial. Transitar do ensino secundário para o ensino superior é muito mais difícil do que passar do ensino básico ao ensino secundário. Há aqui um salto gigante. E onde é que se vê essa dificuldade? Salto no sentido de ser mais difícil. Não é para vos assustar, não é isso. É para vos alertar, que é uma coisa diferente. Onde é que se vê isso que é importante tomar atenção? Desde logo a questão da linguagem. A partir de agora vão tomar contato com uma linguagem diferente. Vão deixar de ter aquela linguagem comum, aquelas palavras que se percebe logo, ou cujo significado se percebe logo, agora vão ter palavras mais difíceis, palavras que são técnicas. Há uma linguagem técnico-jurídica com a qual agora vão ser familiarizados e, portanto, têm que perceber que a linguagem tem que ser rigorosa. Os juristas falam de maneira rigorosa, os conceitos têm um significado preciso. Enfim, a maior parte deles, alguns podem não ter,
podem ter um caráter plurisignificativo, mas na maior parte dos casos os conceitos são conceitos precisos e, portanto, não podem trocar as palavras como se fossem sinónimas, porque cada palavra tem o seu lugar e tem o seu sentido semântico. Às vezes é difícil entrar nessas palavras, perceber essas palavras, mas devem perguntar aos professores o que é que eles explicam. Os professores estão aqui para explicar e, portanto, acho que é isso que devem fazer, é precisamente nessas circunstâncias perguntar ao professor o que é que o professor acha e qual é a resposta que o professor dá a certas dúvidas que tenham no que respeita ao significado dessas palavras. Este é um primeiro aspecto, a linguagem que será completamente nova. Um segundo aspecto tem a ver com a matéria que vocês vão dar. Vão estudar 10 vezes mais do que aquilo que estudavam até hoje. Se até hoje ficavam muito esmagados quando o professor exigia o estudo de 100 páginas ou de 70 páginas do vosso manual, agora tenham paciência. Agora, em vez de estudar 70 páginas, vão estudar 700 páginas. Bem, se formos ver os manuais de cada disciplina, por exemplo, Direito Constitucional, eu até trouxe aqui o manual que fiz para Angola, que é este manual de Direito Constitucional de Angola. Este manual tem 700 páginas. Só desta disciplina. Mas não tem apenas o Direito Constitucional, tem várias disciplinas, não é? Tem Filosofia do Direito, tem Economia Política, tem Introdução ao Direito. Portanto, imaginem o que é isto quadriplicado, multiplicado por 4 vezes. Portanto, também não é para vos assustar, mas é para vos alertar que agora é preciso estudar mais. É preciso estudar todos os dias. Não é estudar na véspera. Como costumamos dizer em Portugal, não é colar a matéria com cuspo. É estudar, ir estudando, ir mastigando as matérias, ir digerindo. Não deixar tudo para a última hora. Todos os dias estudar um pouco. Serem organizados. Penso que isso é um aspecto muito importante. E depois outra coisa também que às vezes, termino com este breve também, este terceiro conselho, é que os alunos às vezes têm medo dos professores. Acho que isso não faz sentido nenhum. Os professores não estão aqui para meter medo a ninguém. Bem, então o professor Manuel Camacho, basta olhar para ele não mete medo a ninguém. Porque é uma excelente pessoa e é um grande professor e está aqui para ensinar. Considero que o professor merece o seu respeito e a sua consideração. Como é óbvio, todos os professores merecem, mas o professor não é vosso inimigo, nem é vosso capataz, nem é vosso senhor feudal. Isso não existe, essa relação de professor-aluno, do género senhor feudal e servo da gleba, isso não faz sentido nenhum. Nem o professor é um ator, nem um realizador, nem é uma estrela de cinema, nem é nenhum deus. Portanto, o professor é um professor que está aqui, que sabe mais do que vocês sabem. Isso presumo-se que sim, espero que sim, mas que além de ser uma pessoa com qualificações científicas, também sabe ensinar, também tem qualificações pedagógicas. Isto é, sabe explicar da melhor maneira, atendendo à posição em questão, que é do início do curso de Direito. Portanto, tem que explicar de maneira diferente aos alunos do primeiro ano do que explica aos alunos do mestrado ou aos alunos do doutoramento. E, portanto, o professor também tem que ter técnicas pedagógicas. Tem que saber ensinar de acordo com o público que tem diante de si e de acordo com os seus conhecimentos e com as suas dificuldades. E, portanto, nesse contexto, devem sempre perguntar ao professor todas as vossas dúvidas, não ir para casa a remoer um assunto que não perceberam bem, mas em relação ao qual tiveram medo de perguntar porque tiveram medo de achar que a pergunta era estúpida e depois ficar a fazer má figura perante o professor e perante os colegas. Não há perguntas estúpidas. A meu ver, enfim, toda a minha opinião. Acho que sei que outros podem não ter a minha opinião, mas eu só posso dar a minha opinião, não a opinião dos outros. E eu acho que não há perguntas estúpidas. Havia, não ser o caso excepcional, se o aluno está a abusar com o professor ou não está nas suas faculdades perfeitas, que eu já não estou a contar com isso. Mas há alunos que podem perceber melhor do que outros, mas os alunos não se devem inibir de perguntar. Não devem ter medo de perguntar. Devem ter uma relação de respeito, mas uma relação descontraída com o professor e devem perguntar. Claro que depois agora é preciso ver que há aulas teóricas e aulas práticas. Penso que essa distinção é importante. Mas nas aulas teóricas também pode haver um tempo para algumas dúvidas. Claro, não é sempre interromper o professor, mas de vez em quando perguntar ou no fim da aula deixar um tempo
perguntas e respostas. O professor falará durante um certo tempo, depois no fim farão algumas perguntas, depois cada professor tem o seu estilo. Há quem goste de ir falando mais em diálogo, há outros que primeiro falam um pouco e depois deixam para o fim um período de perguntas e respostas. O professor também terá o seu estilo certamente, eu também tenho o meu. Normalmente eu costumo falar durante um certo período de tempo e depois, no fim, há umas perguntas, ou pode às vezes haver uma outra pergunta pelo meio, não há nenhum inconveniente quanto a isso. Mas penso que é importante não sentirem-se participantes do processo de ensino-aprendizagem. Os alunos não são estátuas, não são objetos imóveis em relação aos quais o professor fala e não tem nenhum retorno. Eu estou agora neste momento a falar convosco, ou digamos, a dizer estas palavras, mas eu não estou a fazer um monólogo, eu não me sinto que esteja a fazer um monólogo. Eu estou a fazer um diálogo tácito, um diálogo implícito, porque eu estou a olhar para as vossas caras, para as vossas expressões, e o professor sabe muito bem quando o aluno está a perceber e não está a perceber. O professor sabe muito bem quando o aluno está a compreender e não está a compreender, está a acompanhar ou não está a acompanhar. Pode ter a certeza disso. Mesmo que estejam calados, sossegados, a olhar para o professor, mas o professor sabe o que é que vai na vossa mente e sabe se estão ou não estão a acompanhar a matéria. Podem ter a certeza disso. E também reparem que também tem que ajudar o professor, porque o professor, se está aqui neste processo, deste diálogo implícito, nesta relação de ensino-aprendizagem, acho que o professor fica mais estimulado se perceber que os alunos estão a acompanhar, que gostam de o ouvir, que estão a aprender, que se entusiasmam com aquilo que o professor está a dizer. E renovo e espero que se entusiasmem tanto como eu me entusiasmei, precisamente há 41 anos, quando eu tomei contacto, os primeiros contactos com a disciplina de Ciência Política e Direito Constitucional, dada pelo professor Jorge Miranda na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Bom, mas agora vamos passar aqui às nossas matérias. Eu escolhi aqui uns quantos temas, nem disse nada ao professor Manuel Camatta, que era para lhe fazer uma surpresa, mas vamos falar aqui de alguns temas que eu julgo que são importantes, temas iniciais, e depois, claro, pelo vosso programa, eu vou falar assim de uns temas dispersos, não vou seguir propriamente o vosso programa, porque eu sou professor aqui do seu programa, mas como isto é uma aula inaugural, eu permito-me aqui falar de alguns assuntos assim, de natureza mais geral. E desde logo, colocando na vossa posição, isto é, chegando pela primeira vez à universidade, a minha primeira pergunta seria, se fosse aluno, como fui há 41 anos, a primeira pergunta é esta: mas o que é a Constituição? Se isto é o direito constitucional, quer dizer que há uma Constituição, é o direito da Constituição. E a primeira coisa que vem ao espírito é saber o que é uma Constituição. Certamente já ouviram falar nos jornais, na televisão, nos políticos. Constituição é isto, não permite, isto é inconstitucional, isto viola a Constituição, a nossa Constituição está desfasada da realidade, a nossa Constituição é muito boa. Já ouviram falar em Constituição, certamente. A angolana, a moçambicana, a portuguesa, a Constituição brasileira, a Constituição dos Estados Unidos é a mais antiga Constituição do mundo, com mais de 200 anos de vigência. Ou países que até nem têm Constituição, em certo sentido, o Reino Unido. Certamente que essa palavra já vos veio ao espírito e já falaram dela. Mas agora é que chegou o momento de saber exatamente como compreender esse conceito de Constituição. E o conceito de Constituição só se pode compreender num contexto histórico, que é aquele que estamos a viver, em que nós damos o nome de constitucionalismo, ou de Estado Constitucional de Direito. Porque, num certo sentido, Constituições sempre houve. Essa que é a verdade. Constituições sempre houve, mas temos que distinguir o tempo anterior ao constitucionalismo, que se iniciou com as revoluções liberais do século XVIII, na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo duas grandes revoluções: a Revolução Francesa, de 1789, 14 de julho, e a Revolução Americana, de 1776, 4 de julho, foram os dois grandes momentos na Europa e nos Estados Unidos de mudança de paradigma na organização do Estado. Passarmos do Estado absoluto, Estado moderno absoluto, para um Estado contemporâneo, para um Estado que nós vemos Estado de Direito. E aparece a palavra Estado de Direito. Não apareceu logo, mas significa que há uma nova concepção no que respeita à organização do Estado e que passa pelo fenómeno da Constituição, quer em sentido formal, quer em sentido material. Portanto, o que é o constitucionalismo? O constitucionalismo é um movimento de ideias, de princípios políticos e de textos jurídicos
que se destinam a marcar uma diferença em relação àquilo que se vivia antes. Precisamente o tempo chamado pré-constitucional. E o que é que era o tempo anterior? Era um tempo de absolutismo, em que o poder não tinha limite. Não havia regras que limitassem o poder. Mas, com o constitucionalismo, precisamente com o fenómeno das Constituições, a partir do século XVIII, século XIX, há países que tiveram mais tarde as suas revoluções liberais, a partir desse momento aparece o fenómeno da Constituição, que não existia num sentido quer material, quer formal. Ou seja, então com o constitucionalismo, que é o tal movimento para limitar o poder político, para deixar que o poder político deixasse que ele fosse absoluto, passar a ser um poder político limitado. Limitado porquê? Limitado por um texto chamado Constituição, mas limitado sobretudo pelas opções que essa Constituição tem, que levaram à garantia dos direitos das pessoas, que levaram à limitação e separação dos vários poderes do Estado. E, portanto, então quer dizer que temos, ao lado destes dois conceitos de Constituição em sentido formal e em sentido material, temos um conceito precedente que sempre existiu, que é o conceito de Constituição institucional. Dito de outra forma, o Estado, desde que existe, o Estado não começou no século XVIII. Os Estados são muito antigos, já a Mesopotâmia era um Estado, já Israel, no tempo antes de Cristianismo, já era um Estado, ou o Egito já era um Estado no tempo dos faraós, ou as cidades-Estado da Grécia Antiga, Esparta, Atenas, eram cidades-Estado, eram cidades pequenas, era só a cidade, os seus arredores. Ou o Estado romano, começou por ser a cidade de Roma, depois chegou um grande império que ocupou 3 continentes, a África, o norte da África, a Ásia Menor e toda a Europa, o Império Romano. Mas nesse tempo, o tempo da Grécia Antiga, o tempo da Roma Antiga, ou a própria Idade Média, já havia Estados, mas não havia constituições no sentido moderno da palavra, no sentido contemporâneo da palavra. Então o que é que havia? Havia um conjunto de regras mínimas que organizavam o Estado. Diziam-se que o Estado era uma monarquia, ou se era uma república, eram quase todas monarquias. Diziam como é que era a escolha do rei, diziam qual é que era o território, como é que se organizavam os poderes, mas eram regras muito reduzidas, eram meia dúzia de regras. Ou regras dadas pelo costume, ou algumas regras redigidas pelo próprio rei. Nós, a esse sentido de Constituição, chamamos Constituição institucional, ou seja, é uma Constituição mínima, porque qualquer entidade política tem que ter o mínimo de regras para saber o que é que ela é e como é que ela funciona, digamos, nos seus serviços mínimos, naquilo que é o mais elementar, que é saber o território, saber o nome do país, saber qual é que é a forma política de governo. Nesse sentido, sempre houve Constituição. A palavra Constituição vem desse sentido institucional, vem do latim constituere. Vem, no fundo, no sentido de uma Constituição estatutária, isto é o Estatuto do Estado que diz aquilo que é lá no seu sentido mínimo. Aliás, a palavra Constituição remonta também a Aristóteles, em vários livros que ele escreveu, no sentido de Constituição, no sentido de regime político, nesse sentido. Portanto, a palavra Constituição, aí já não no sentido de impor a limitação do poder, mas como num sentido, digamos, descritivo, como sendo regras que tomam opções sobre a organização do Estado em certo momento histórico. É o sentido mais elementar da Constituição, o sentido institucional. Mas esse sentido hoje não nos interessa nada, ou não adianta nada. Porquê? Porque nós queremos, porque vivemos num Estado constitucional de direito, ou temos vivido ao longo destes 2 séculos. Veja que Angola, também este ano, demora uma grande data, deviam ser 70 ou 80, mas são só 50 anos de independência. Mas ainda bem que são 50 e não 40 ou 30. Foi tarde, mas veio. Enfim, infelizmente foi tarde, de facto. Mas estão a comemorar a vossa independência política. Não é a vossa existência, porque a nação angolana já existia antes de 11 de novembro de 1975. E até já existia antes dos portugueses cá chegarem. Mas é a independência no sentido político da vossa Constituição como Estado, que aconteceu há 50 anos, em 11 de novembro, às 0 horas de 11 de novembro de 1975. Mas, precisamente, o que interessa agora é a Constituição que possa trazer a ideia da limitação do poder. Não é no sentido descritivo, dizer como é que as coisas funcionam, mas como é que as coisas devem funcionar. Não só como funcionam, mas como devem funcionar. E como é que devem funcionar? Através de mecanismos que limitam o poder político. Porque o poder não pode ser arbitrário. Qualquer poder não pode ser arbitrário. Se o poder for arbitrário, se for um poder sem lei, isso é um poder selvático, é um poder da selva. Vamos dizer que na selva não há lei. É a lei do mais forte.
É a lei da força. Nós não queremos a lei da força, queremos a força da lei. Não queremos a Constituição da força, queremos a força da Constituição. É isso que nós queremos. E é isso que está implícito no movimento do constitucionalismo, e é isso que foi acontecendo em vários países, embora em momentos diferentes, a partir do século XVIII, com o chamado constitucionalismo. Depois cada país tem a sua história. No vosso caso, infelizmente, essa história é uma história mais recente, portanto 50 anos. No caso de Portugal, não foi logo a seguir à Revolução Francesa, foi um pouco mais tarde. A nossa primeira Constituição foi em 1822, não foi no século XVIII, foi já no século XIX, como também no caso do Brasil e outros países, uns mais, por exemplo, a Alemanha e a Itália, são países muito mais recentes, foram criados só na segunda metade do século XIX, ao contrário do que se pensa, embora a Alemanha seja muito antiga nos seus vários territórios, mas a Alemanha unificada só aconteceu em 1871. E o mesmo com a Itália unificada. A Itália já era um conjunto de reinos, mas a Itália unificada só aconteceu em 1870. 61, 70, enfim, há várias datas aqui possíveis. Portanto, mas a partir de 1870 é que a Itália se unificou. E depois teve a questão romana, enfim, a dificuldade da anexação dos Estados Pontifícios. Mas, portanto, são dois casos em que os países já existiam com uma unidade linguística e uma unidade cultural, mas a unidade política só veio muito mais tarde. E claro que, nestes casos, as suas constituições apareceram precisamente na formalização dessa mesma realidade, desses dois Estados como novas unidades políticas. Mas no caso de Portugal já não. Portugal já existe desde o século XII. Mas Portugal não começou com nenhuma Constituição. Mas havia regras, desde logo o Tratado de Zamora foi a nossa primeira regra constitucional, ou a bula do Papa que considerou que Dom Afonso Henriques já podia ser rei e não apenas dux, rex e não dux. A bula manifesta por Bata de 1179. Também, no fundo, é uma das nossas principais regras constitucionais, as chamadas leis fundamentais do reino, que eram as leis elementares que existiam antes do fenómeno do constitucionalismo. Então, o que é que se passa com o constitucionalismo? Dentro desta lógica de limitação do poder, e de o poder já não poder ser arbitrário, mas ser um poder que é regrado, que é encaixado em regras jurídicas e em princípios jurídicos. Temos dois sentidos aqui de Constituição. Constituição formal, ou em sentido formal, e Constituição em sentido material ou Constituição material. Então, o que é que isto quer dizer? Constituição formal o quê? É a ideia de que a Constituição é uma lei, deve ser escrita, portanto, deve ser produto de um ato de vontade política, que se destina a organizar o exercício do poder político, a organizar o Estado, como principal entidade política, e essa lei tem que ter uma força especial, é uma força superior às demais leis. Quando nós dizemos que uma lei é constitucional, dizemos o quê? Dizemos que é uma lei, mas que é uma lei que está acima das outras leis. É uma lei que tem uma hierarquia superior. Normalmente é a hierarquia suprema. É a lei que está acima de qualquer outra lei dentro da ordem jurídica do Estado. É uma lei constitucional, é uma Constituição formal. Nesse sentido formal, enfim, a palavra às vezes pode ser muito correta, mas formal no sentido de hierarquia. Forma e hierarquia. Portanto, uma Constituição formal, esta ideia só apareceu neste tempo histórico. A ideia de que, no fundo, as leis são todas iguais. Há umas leis mais importantes, mais altas do que as outras leis. E essa lei mais alta é a Constituição formal. Mas depois também aparece outro conceito, que é o conceito de Constituição material, aliás, em dois sentidos possíveis. No sentido que a Constituição material designa o conteúdo da Constituição, quais são as opções que o país quer ter, se quer ser uma monarquia, se quer ser uma república, se é uma ditadura, se é uma democracia, se é um Estado unitário, se é um Estado federal, se é um Estado que tem um regime de economia de mercado, ou um regime de direção central, ou um regime de economia mista, etc. Mas também no sentido de, com o constitucionalismo, uma vez que o constitucionalismo pretende precisamente a limitação do poder, isso significa que a Constituição material do constitucionalismo é uma Constituição que tem algumas opções fundamentais necessárias para não se desviar dessa nova ideia, que é a ideia da limitação material do poder, a limitação efetiva do poder. Porquê? Porque até ao século XVIII, o princípio era o contrário. Era o de que o reino tinha lei. Até se dizia em latim, havia um princípio em latim que se pronunciava da seguinte forma: princeps legibus solutus. Ou seja, o príncipe está livre da lei. Legibus solutus. Livre da lei. O príncipe, ou seja, a ideia do rei, o poder político, estava livre da lei. Ora, o constitucionalismo é exatamente o contrário disso, é o oposto disso. Ninguém está livre da lei. Estão todos
debaixo da lei. Estão todos sob o domínio da lei, sob o império da lei. É exatamente o contrário. E, portanto, qual é o melhor instrumento de impor esse domínio da lei a todos os cidadãos, mesmo aos mais importantes, mesmo àqueles que têm mais poder político? Enfim, no caso do século XVIII, só havia monarquias, era o rei, rei absoluto. É a Constituição formal e a Constituição material. Precisamente, isso é que impõe esse domínio da lei. Ora, mas do ponto de vista prático, como é que o Estado se passa a organizar? Também há mudanças sensíveis. Desde logo aparecem os direitos fundamentais. Aquilo que hoje nos parece uma coisa óbvia. Temos direitos fundamentais, não é? Temos direito à vida, não haver pena de morte, não haver aborto livre, ou não haver eutanásia e coisas assim. Nós temos a garantia que o Estado não nos mata e que nos protege, e que temos direito à vida e que temos direito a nascer. Isso é uma coisa que nos parece elementar, está na vossa Constituição, mas isso só foi reconhecido como tal a partir do século XIX ou do século XVIII. Ou a nossa liberdade de opinião, os cidadãos poderem ter uma opinião diferente uns dos outros e ter uma opinião diferente dos governantes. A liberdade política, a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento, a liberdade de reunião, de manifestação, a liberdade de imprensa, ou o direito de propriedade. Portanto, são os nossos direitos. Direitos para nos defendermos do Estado, das arbitrariedades nos processos criminais, os arbitros terem os direitos de defesa que merecem, de não poderem ser julgados sem que o Estado ouça a sua versão dos factos de que é acusado, uma coisa de elementar justiça, ouvir as duas partes, digamos assim, poderem defender-se da arbitrariedade do poder. E muitas outras coisas, estão aqui alguns exemplos de direitos fundamentais que apareceram precisamente no contexto deste constitucionalismo. Aliás, os dois primeiros grandes textos de direitos fundamentais, mais significativos, foi nos Estados Unidos, no âmbito da Revolução Americana, a Declaração de Direitos da Virgínia, foi o primeiro grande texto de direitos fundamentais, e na Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1789. Aliás, a Revolução Francesa não fez nenhuma Constituição logo, imediatamente, apenas fez esta declaração. Aliás, que está em vigor na França ainda, já depois de 200 anos, 200 e tal, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Claro que o Reino Unido tem outros textos mais antigos, a Magna Carta, 1215, a Petition of Right e o Bill of Rights, de 1688. Mas, apesar de tudo, são textos com um sentido diferente, embora já com a ideia da limitação do poder, mas não era bem uma ideia ainda cidadã, digamos, da soberania popular, é uma ideia um pouco mais estamental dos cidadãos integrados em grupos sociais, a nobreza, que exigia ao rei que não criasse impostos sem consultar o rei, ou que autorizasse a nobreza a lançar novos impostos, ou algumas coisas aí já no âmbito do processo criminal para evitar a arbitrariedade do poder judicial. Mas, na verdade, os dois grandes textos contemporâneos dos direitos humanos, direitos fundamentais, são estes, ambos os textos do século XVIII. E depois cada país também fez a sua própria declaração. No caso português, não tivemos uma declaração autónoma, ela foi introduzida na primeira Constituição em 1822, assim como também no vosso caso, desde que Angola é independente, o reconhecimento dos direitos fundamentais tem estado sempre dentro da Constituição, normalmente da primeira parte da Constituição, e também a atual, que é a terceira vossa Constituição, ou quarta, enfim, depende agora aqui das contas, mas esta de 2010, que é a vossa Constituição, está em vigor. Mas, portanto, a primeira coisa é a ideia de que os cidadãos têm direitos perante o Estado, perante os governantes. Os cidadãos não são súbditos, não são escravos dos governantes. São governados, mas não são escravos nem são servos. São cidadãos. Têm direitos. Têm vários direitos de defesa da sua liberdade individual e também têm direitos hoje a que o Estado intervenha para lhes prestar serviços públicos essenciais à sua vida. Aqui estamos, numa universidade pública, o direito ao ensino, que é um ensino superior, gratuito ou quase gratuito, o direito à saúde, o direito à segurança social, o direito à cultura, o direito à habitação. Tudo isso são novos direitos sociais que não apareceram logo no constitucionalismo liberal, mas apareceram um pouco mais tarde no âmbito do Estado Social. Depois, outra ideia muito importante do constitucionalismo, que faz parte da tal construção material do tempo do constitucionalismo, é a ideia da separação dos poderes. É uma coisa essencial. Nós sabemos isso na nossa vida prática. Quando uma pessoa tem todos os poderes, é mais provável que ele entre na arbitrariedade, que se torne um pequeno ditador. Até costumamos dizer que é melhor dividir para reinar melhor, não é? Dividir para reinar. Ou seja, ou então dividir para que não haja poderes excessivos numa só pessoa. Ora, essa ideia de separação de poderes é realmente uma ideia fantástica.
que foi proposta por vários autores, século XVII, século XVIII. O mais importante deles, aquele que levou mais a fundo essa ideia da separação dos poderes, foi um senhor francês que se chamava Montesquieu. Aliás, o nome dele até era Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu e de Brede. Ele não tinha o nome de Montesquieu porque era o título nobiliário. Normalmente as pessoas ficavam com o nome do título nobiliário, mas o nome dele era Charles-Louis de Secondat. Ele nasceu ali na zona de Bordeaux, em França, e portanto, era juiz de profissão. E a certa altura publicou um livro que ficou muito conhecido, tão conhecido, porque agora até estou a falar dele, e já passaram 250 anos, chamado Do Espírito das Leis. E em que ele é um livro grande, aliás, que entre nós a boa parte do livro não tem muito interesse, mas a verdade é que tem interesse ali 3 ou 4 páginas que ficaram na história. São as páginas em que ele se refere ao facto de ser necessário separar os poderes quais? O poder executivo para o rei, o poder legislativo para o parlamento, para as cortes na altura, e o poder judicial para os tribunais. E depois outra coisa que ele também disse, que é muito importante, é uma subtileza, mas é muito importante, é que os poderes são separados, mas devem interagir uns com os outros. Ele falava na faculdade de estatuir e na faculdade de interista. Cada poder depois podia, em relação a outro poder, digamos, confirmá-lo ou bloqueá-lo. Faculté de statuer e faculté d'empêcher. Portanto, a possibilidade de haver aqui uma interação entre os vários poderes. Os poderes não estavam isolados entre si, mas haveria uma interação entre os poderes no sentido de uma certa interdependência de poderes. Portanto, esta ideia realmente é uma ideia luminosa, de facto foi uma ideia luminosa, e quando o Estado Constitucional apareceu e as Constituições começaram a ser revigidas, uma das coisas que também surgiu, além dos direitos fundamentais que começaram a ser reconhecidos, também a ideia de que o rei agora já não é um rei absoluto, que tem os 3 poderes, porque lembra-se daquela máxima de Luís XIV. Acho que foi o rei que mais tempo governou na história, julgo que 72 anos. Governou na segunda metade do século XVII e nos primeiros anos do século XVIII, na França, Luís XIV. Ele, a certa altura, dizia l'état c'est moi, o Estado sou eu. No sentido, um certo sentido de pessoalização do poder, mas no sentido de concentração do poder na pessoa do rei, que tinha ao mesmo tempo o poder executivo, isso já o teria sempre, o poder legislativo e até o poder judicial. Embora depois não formalmente fosse exatamente assim. Havia outros órgãos, mas não funcionava na prática. Havia uma concentração dos poderes do ponto de vista prático, não do ponto de vista formal, mas a realidade era que, de facto, havia uma concentração de poderes. Não era isso que se pretendia com o constitucionalismo. Pelo contrário, as Constituições, quando começaram a estabelecer as competências dos vários órgãos do Estado, viram que esses órgãos devem estar separados entre si. Portanto, então, o poder executivo ao rei, ou ao Presidente da República, nos países em que se tornaram repúblicas, foram poucos na altura, a França foi o primeiro, o Reino Unido e os Estados Unidos, mas a França voltou atrás. Portanto, poder executivo no Presidente ou no Rei, ou no Governo, que começava a aparecer, para não uma forma autónoma, o poder legislativo no Parlamento, nas Cortes, quer em regime republicano, quer em regime monárquico, e o poder judicial nos tribunais. Mas estes 3 poderes eram poderes independentes entre si. Eram poderes, pelo menos, autónomos, com a sua possibilidade de se afirmar sem interferência dos outros poderes. Portanto, esta é a segunda ideia do constitucionalismo, a separação dos poderes. Aliás, a ideia que depois mais tarde evoluiria, no século XX, noutros termos, hoje não se fala tanto em separação, mas fala-se mais de interdependência de poderes, mas a ideia ainda existe. A ideia básica continua sempre a existir, que é a ideia de que quem decide não controla, e quem controla não decide. Portanto, a ideia entre decidir e controlar, ou decidir e fiscalizar. Sabemos isso na nossa vida. Uma coisa é decidir, outra coisa tem que ser outra pessoa que vai fiscalizar se a pessoa decidiu bem ou decidiu mal. Esta é a essência da separação dos poderes. É a distinção entre decidir e controlar. No século XX o tema depois evoluiu para outros caminhos e não tornando-se tão rígida a ideia que era na altura da separação dos poderes por parte de Montesquieu, que apesar de tudo não tinha acertado em todos os poderes. Acho que tinha se esquecido pelo menos de 2 poderes que não tinha referido. Ele só tinha referido 3 poderes. O poder executivo, o administrativo, o poder legislativo e o poder judicial. Mas, entretanto, apareceram outros. O poder constituinte, Montesquieu nunca pensou no poder constituinte, também nunca pensou na função governativa, na função política, que é diferente da função legislativa, da função administrativa e da função judicial. Pelo menos mais estes 2 poderes. Portanto, esta é a primeira característica dos direitos fundamentais. A segunda característica é a separação dos poderes.
Terceira característica deste constitucionalismo material contemporâneo, deste Estado constitucional contemporâneo, que marca a diferença de todos os regimes precedentes, em que não havia nem Constituição formal nem Constituição material. Portanto, até ao século XVIII. A terceira ideia é a ideia da democracia, ou do governo, ou da representatividade do poder político. Ou seja, até ao século XVIII, os governantes não governavam em nome do povo. Essa ideia não existia. Não havia a ideia da soberania popular. Ou sequer, enfim, que era menos exigente, a soberania nacional. Não, o rei governava ou em nome de Deus durante muito tempo. Enfim, acho que muitas vezes mal interpretando o que é que Deus pretendia para o país, certamente, imputando a Deus as coisas mais inconcebíveis. E a certa altura também governando em nome de si próprio, em nome da sua, do seu espírito iluminado, chamado escotismo esclarecido. Portanto, havia várias seções, ou a teoria divina dos reis, ou a teoria do despotismo esclarecido. Refiro-me agora em particular à fase do Estado absoluto. Ora, aqui não estava presente a vontade popular. Aqui não havia povo nenhum. O povo não contava para nada. Porquê? Porque o povo não tinha direitos fundamentais, eram súbditos, eram servos, ou os que não eram servos da gleba não tinham posições políticas, eram meros objetos, meros destinatários, mas agora passavam a ter direitos fundamentais, mas também passavam a ter um direito muito importante, que era o direito de escolher os governantes. A ideia da democracia. Aliás, montando um pouco a primeira experiência democrática, a mais antiga de todas, que depois se perdeu logo a seguir, no século V a.C., foi a experiência ateniense, no tempo de um grande político ateniense, Péricles, que era a ideia de que os cidadãos de Atenas votavam as próprias leis que faziam para si próprios, através de um parlamento aberto, a Ágora, que aprovava as próprias leis que se aplicavam à cidade-estado de Atenas. Portanto, a ideia de que é o povo que decide quem deve governar. E se eu escolho os governantes, também posso, através dessa escolha, dizer-lhes quais são as leis que eu quero para o meu país. Porquê? Porque eu vou votar nos governantes que me prometem com certas coisas. E não voto naqueles que me prometem fazer aquilo que eu não quero para o meu país. De acordo com os programas eleitorais. Claro que isto não era assim tão claro no século XIX. Porquê? Porque ainda em muitos países subsistia a monarquia, o rei não era escolhido pelo povo, podia ser aclamado, mas o rei estava pré-escolhido através das regras da sucessão hereditária, mas no caso do Parlamento havia já eleições parlamentares e já havia, embora parlamentos não totalmente democráticos, já havia um princípio representativo de que os parlamentares estavam lá em nome do povo. E o próprio rei, no fundo, também devia já governar, não em nome dele próprio, mas em nome de uma vontade popular implícita ou tácita, que seria a ideia da tal soberania nacional. E, portanto, começam então, no século XIX, começam a aparecer os vários processos eleitorais e as eleições para os parlamentos. E depois, mais tarde, para o próprio Presidente da República dos Estados Unidos, é o primeiro país republicano, e é o primeiro país em que aparece uma eleição para o Presidente da República, embora uma eleição indireta, mas uma importante eleição, logo desde a origem, não na fase em que os Estados Unidos foram uma confederação, também foram uma confederação, entre 1781 e 1787, mas com a Constituição Confederal, e depois mais tarde passaram a ser uma federação a partir da Constituição de 1787 até hoje. Mas, portanto, a ideia do princípio representativo, do princípio democrático, embora o democrático às vezes não total, porque na altura não havia sufrágio universal, as mulheres não votavam, as pessoas pobres não votavam, mas já era um princípio, mas só o século XX é que teria realmente o desenvolvimento e a universalização do sufrágio. E depois também uma outra ideia muito importante do constitucionalismo, que é a ideia da república, a forma republicana de governo. A ideia de que a monarquia não é um modo democrático de governar, parece que não, aliás, a monarquia, são poucos os países que são monárquicos, infelizmente ainda há alguns países que são monarquias absolutas, ainda por cima quase teocracias, enfim, mas mesmo na Europa há algumas monarquias, mas elas na prática funcionam como repúblicas, porque os reis não têm poderes efetivos nenhums, quer na Bélgica, quer nos Países Baixos, ou no Reino Unido, ou na Suécia, ou na Noruega, não são países propriamente, digamos, embora sejam sumamente monárquicos, ou Espanha,
mas na prática o rei não tem poder efetivo. Portanto, mesmo nos países em que as monarquias subsistiram até hoje, o rei perdeu o poder executivo que tinha. Portanto, aparece no governo, tem o poder executivo, mas o rei é apenas uma figura protocolar, não tem intervenção direta nas opções políticas. E, portanto, a ideia da república, a ideia de um chefe de Estado que é escolhido pelo povo, e a ideia de que os cargos políticos são temporários, não são vitalícios. Os cargos são temporários e muitas vezes pode haver modos de não permitir a renovação sucessiva dos cargos políticos, ou seja, haver aqui uma limitação à renovação sucessiva dos mandatos. E, portanto, esta também é outra ideia também da ideia da República. Embora não fosse uma ideia inicial totalmente aplicável, a França foi um dos primeiros países, os Estados Unidos e a França, a aplicar a ideia republicana, mas depois houve ali um período dramático de excesso de republicanismo, no fundo uma república ditatorial e autoritária. Houve, digamos, um regresso à monarquia, embora noutros moldes, com várias fases, mas depois, mais tarde, a França, finalmente, de uma forma definitiva, a partir de 1975, adotaria a forma republicana de governo até hoje. No caso de Portugal, como sabem, todo o século XIX foi uma monarquia, só implantámos a República de uma forma definitiva, nós comemorámos há poucos dias esse feriado, 5 de outubro de 1910, quando Portugal definitivamente acabou com a monarquia e consagrou a República até hoje. Portanto, Portugal, a partir de 1910, transformou-se numa República. Nos países africanos de língua portuguesa, essa questão nunca se colocou. Quando os países ascenderam a independência, portanto, no vosso caso, há 50 anos, com os países amigos lusófonos, nunca ninguém pensou que Angola pudesse ser uma monarquia. Isso não faria sentido nenhum. E, portanto, a questão monárquica sempre esteve fora do âmbito de cogitação de qualquer opção de construção material para a Angola. Portanto, a ideia da República era uma ideia óbvia, aliás, associada também numa Primeira República ao próprio constitucionalismo socialista, que sempre foi adversário da forma monárquica de governo, porque ela era conotada sempre com um tempo pré-constitucional e, precisamente, o socialismo no século XIX surgiu para combater precisamente esse tempo, não só o tempo do Estado absoluto, que era monárquico, como também outra corrente contrária e contemporânea, que era o próprio liberalismo, que não era um pouco indiferente à questão monárquica, não interessava muito, interessava sobretudo era a dimensão económica da própria organização política. E já agora, precisamente por isso mesmo, o constitucionalismo traz também uma Constituição liberal, traz um modo liberal de organizar a economia. Uma economia em que há liberdade de mercado, em que não há restrições da propriedade e em que o Estado não deve interferir nas livres opções de mercado, embora possa, até certo ponto, estabelecer regras que definam melhor a concorrência, mas, digamos, de acordo com os postulados do constitucionalismo liberal do século XIX, que foi quando ele começou, era a ideia também de contrária, ainda não era uma ideia socialista, porque isso não estava desenvolvido ainda, mas também não era certamente a ideia da propriedade feudal, porque o Estado liberal acabou com a propriedade feudal, que ainda existia certos resquícios de uma concepção feudal da própria propriedade e dos vínculos que ainda impunham certas adstrições na propriedade, no modo de funcionar, quer a propriedade fundiária e quer, sobretudo, depois uma lógica mais de propriedade financeira, que também começou a surgir nesse contexto. E já agora também para completar essas características, portanto, falei de direitos fundamentais, separação dos poderes, democracia, república, a economia liberal também, e já agora também a ideia da liberdade religiosa, que é um aspecto muito importante. Os Estados, a partir do século XIX, deixam de identificar-se com uma certa religião dominante. Os Estados não devem ter religião, as pessoas é que têm religião, os Estados não têm alma, os Estados não vão para o céu nem vão para o inferno, os Estados não são estruturas transcendentes, não têm alma, as pessoas é que têm, mas os Estados não devem identificar-se com nenhuma religião e devem deixar a liberdade dos cidadãos a escolha da sua própria religião e não devem interferir nem no sentido de impor uma religião, ainda há países, como sabem, impõem uma religião obrigatória aos cidadãos, e até alguns países, até democráticos, mas em que os governantes têm de ter certa religião para poderem ser governantes, é o caso do Reino Unido. O rei, para ser rei, tem que ser anglicano, imagino.
ou, penso o caso da Suécia ou da Noruega, têm que ser protestantes. Isso não faz sentido nenhum. Como também não faz sentido que o Estado proíba os cidadãos de terem sentimentos religiosos, como aconteceu nos Estados comunistas. Aliás, é célebre aquela famosa frase de Karl Marx, fundador do marxismo, quando dizia que a religião era o ópio do povo. Portanto, como percebem, Karl Marx não tinha assim um grande respeito pelos sentimentos religiosos. Ele achava que a religião era uma invenção dos homens para anestesiar as dores e os sofrimentos dos mais pobres. E, portanto, que era uma invenção para que as pessoas não sentissem a opressão e a escravização imposta pelo capitalismo. Só que eu acho que ele se enganou profundamente, porque isso não é uma coisa imposta por ninguém, porque é um sentimento natural, um sentimento religioso. Basta ir aos achados arqueológicos mais antigos, quando o homem primitivo fazia os seus funerais, já havia sentimentos religiosos. Isso não foi ninguém que inventou, é o próprio homem que, por definição, tem sentimentos religiosos, por um lado. E por outro lado, a solução não era certamente proibir as pessoas de ter uma religião. Como foi o que aconteceu com os Estados comunistas. Em muitos Estados, as religiões foram oprimidas. Quem tinha sentimentos religiosos era considerado um ignorante, ou alguém que ainda vivia no tempo das trevas, ou era burro, porque não tinha capacidade de pensar por si próprio. Portanto, a verdadeira libertação para o marxismo, a libertação era a libertação também dos sentimentos religiosos. Um homem novo do marxismo era um homem sem religião. Era um homem sem religião. Porque a religião lhe tolhia o cérebro, lhe tolhia a inteligência. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que a religião subsistiu e o marxismo acabou. Portanto, isso é uma evidência. E subsistem várias modalidades. Mas, portanto, os sentimentos religiosos não são incompatíveis com a inteligência humana, nem a fé é incompatível com a razão, nem com a ciência. Isso também está provado que não há nenhuma incompatibilidade entre fé e razão. Aliás, quem escreveu muito sobre isso foi quer o Papa São João Paulo II, quer o Papa Bento XVI, escreveram muito sobre isso, enfim, nos textos mais recentes. Mas agora não vou entrar por esse assunto, que é um assunto mais complexo. Mas só para mostrar que, de facto, eu acho que Karl Marx tinha razão em algumas coisas, admito que sim. Tinha razão na identificação de uma operação económica, isso é evidente. Mas a explicação não podia ser uma explicação de luta de classes e muito menos uma explicação que desconsiderasse o fenómeno religioso como sendo um fenómeno de minoridade intelectual e que a solução seria sempre a do homem deixar de ter religião para poder atingir a maioridade. Acho que o caminho não era esse, que uma história, aliás, veio a demonstrar. Bom, mas, portanto, estes são os fundamentos, digamos assim, do tempo de hoje. Nós vivemos em Estado Constitucional. Claro que o Estado Constitucional, nestes 200 anos, não ficou sempre o mesmo, foi sempre evoluindo. E podemos agora aqui, desde que ele apareceu, enfim, século XVIII até hoje, já estamos no fim do primeiro quartel do século XXI, o tempo passa, já depois de 41 anos. O que é que mudou? O que é que evoluiu? Muita coisa mudou. Vamos dizer, mas nós não continuamos a viver num Estado de Direito? Sim, acho que continuamos até melhor. Acho que o Estado de Direito nestes 2 séculos e meio até se aperfeiçoou. Então, mas aperfeiçoou-se, mas houve coisas que aconteceram assim, houve mudanças. Como é que nós organizamos essas mudanças no nosso pensamento? Nós temos sempre a tendência para arranjar períodos, distinções entre fases, primeira fase, segunda fase, terceira fase, que os juristas vão se habituar a esse pensamento, porque os juristas têm esse pensamento mais organizado. E de facto é possível encontrar algumas fases. As 2 grandes fases que são inequívocas é a primeira fase do século XIX, que nós consideramos Estado liberal, e a fase do século XX, que é do Estado social. Já ouviram falar certamente do Estado liberal e do Estado social. O Estado liberal foi a primeira fase do constitucionalismo, também podemos dizer constitucionalismo liberal, e foi a fase de inauguração do constitucionalismo, com a ideia do liberalismo. O que era o liberalismo? O liberalismo pode ser entendido de 3 maneiras. O liberalismo económico, já o referi aqui, economia de mercado, a tal mão invisível que tudo equilibraria, aliás, uma invenção de um senhor, penso que escocês, Adam Smith, A Riqueza das Nações, um livro muito importante que ele escreveu no século XVIII, e em que foi o fundador, talvez comentado pelo David Ricardo, da economia política moderna, a ideia de, realmente, de que há uma decisão económica
E a decisão económica é muitas vezes o resultado do encontro da oferta e da procura do mercado, da lei do mercado. Isso é muito importante, de facto, e a ideia que o Estado não deve interferir na economia, porque a economia ela própria por si caminha para um equilíbrio e de preferência para uma concorrência perfeita, embora isso depois na prática seja muito difícil de alcançar se o Estado não intervir, mas isso é uma conquista posterior. Mas a ideia da não intervenção do Estado na economia, aliás, contrária à ideia anterior do mercantilismo francês, que era precisamente o contrário, que era uma ideia protecionista, e era muito diferente da ideia do fisiocratismo, foi o liberalismo económico que dominou a partir da França do século XIX. Portanto, esta é a primeira ideia do liberalismo económico. Depois também o liberalismo político, que já vos referi, que é a ideia de que o homem tem liberdades perante o Estado. As liberdades públicas, isso é que são os tais primeiros direitos fundamentais, os direitos de defesa, os direitos de garantia de um espaço de autonomia em relação ao próprio Estado. Portanto, o Estado liberal é um Estado liberal do ponto de vista económico, também do ponto de vista político, e é um Estado que, portanto, não intervém na economia, o Estado não tem serviços públicos, não há intervenção do Estado na economia, a economia é deixada à liberdade das forças do mercado, do encontro da oferta e da procura dos vários mercados, o mercado das mercadorias e dos serviços, o mercado dos salários, dos trabalhadores, etc. E também do ponto de vista dos direitos, são direitos de liberdade, não são direitos de intervenção social. E a separação dos poderes, uma separação rígida, digamos, cada poder no seu âmbito específico de atuação. Mas este sistema do Estado liberal não duraria muito tempo. Porquê? Porque, entretanto, o mundo mudou muito no século XIX com um fenómeno muito conhecido, com a chamada industrialização, a Revolução Industrial. Porque até ao século XVIII não havia Revolução Industrial nenhuma. A economia era uma economia agrária. Não havia indústria, no sentido contemporâneo da palavra. Essa indústria só aparece no século XVIII com a invenção da máquina a vapor, que permitiu a aceleração da produção mecanizada dos produtos e das mercadorias. Mas isso trouxe consequências dramáticas sobre a organização política e sobre a organização social e económica. E então a Revolução Industrial tem um impacto muito grande no século XIX, embora a máquina a vapor lá inventada por James Watt tivesse sido no século XVIII, mas o impacto é sobretudo no século XIX e trouxe depois um conjunto de problemas de organização social e de respeito dos direitos mais elementares dos trabalhadores. Porque aparece uma nova classe social, os trabalhadores fadris, aquilo que Karl Marx chamava proletariado, que são os operários. Os operários são os trabalhadores das fábricas, não são os campesinos, não são os agricultores, são os trabalhadores das fábricas, chamam-se operários. Mas, do ponto de vista marxista, a expressão é o proletariado. Mas começam a trabalhar, porque as fábricas começam a aparecer, começam a multiplicar-se. As pessoas deslocam-se para as grandes cidades industriais, o êxodo rural, mas começam a trabalhar desenfreadamente, sem direitos nenhums, noite e dia, sem segurança, são despedidos conforme o mau humor do empregador, do patrão, e isso gera uma série de problemas sociais de injustiça nas relações sociais. E começam os movimentos sociais de proteção dos direitos dos trabalhadores. A partir do último quartel do século XIX, nós chamamos esse fenómeno a chamada questão social. Isto é, a necessidade de proteger os direitos dos trabalhadores. Aparece o direito à greve, também. É por isso que o dia 1 de maio é o dia do trabalhador. Porquê? Porque responde a um momento histórico em que houve um massacre de trabalhadores que estavam a reivindicar pelos seus direitos. Então ficou o dia 1 de maio como sendo o símbolo dos direitos dos trabalhadores contra a opressão das entidades patronais lá longe, fins do século XIX, princípios do século XX, quando essas questões se colocaram, a criação dos sindicatos também, como sendo formas de organização coletiva dos trabalhadores. E, portanto, a industrialização seria gerar problemas, desde logo na organização social do trabalho. E depois também, claro que mais tarde, no século XX, também traria novos fenómenos que puseram em causa o modelo liberal. No caso europeu, tivemos duas guerras mundiais muito sérias, a primeira guerra de 14-18 e a segunda 39-45,
E, de facto, houve uma transição para um chamado Estado Social. Deixámos de ter um Estado liberal para ter um Estado Social. Com coisas novas. Algumas mantiveram-se do Estado liberal, mas outras coisas novas. Quais? Apareceram os direitos económicos, sociais e culturais. Não só os direitos dos trabalhadores, em particular, o direito ao justo salário, o direito a férias, o direito ao repouso semanal, ou o direito à segurança no emprego, mas o Estado passa a ter uma função social que não tinha. É que no século XIX não havia hospitais públicos, não havia universidades públicas acessíveis a toda a gente. Não havia lares de terceira idade. Toda a ação social que havia era uma ação social privada, caritativa, sobretudo das instituições religiosas, da Igreja Católica em particular. Aliás, a Igreja Católica é a instituição que faz mais caridade em todo o mundo. Deve ser a instituição que tem mais ação social em todo o mundo, mais do que os Estados. Mas a parcela do Estado passou a assumir essa função como função pública. O Estado também deve ter um conjunto de funções sociais. Quais? Do ensino público, acessível a todos, escolas, vários graus de ensino, os hospitais, serviços de saúde em geral, de vários tipos, seja, quer primários, quer cuidados paliativos, etc. Também a segurança social. As pessoas serem protegidas nos riscos sociais que correm, se ficarem desempregadas, ficarem com alguma deficiência, quando se aposentam, deixarem de trabalhar, mas quererem continuar a ganhar algum dinheiro para viver com dignidade a sua velhice. Portanto, haver um conjunto de subsídios para compensar riscos sociais que as pessoas sejam vítimas. E, portanto, o Estado Social inclui tudo isto. Inclui um Estado que tem novos direitos, direito à saúde, direito à educação, direito à segurança social, direito à habitação, hoje que é um problema europeu bastante acentuado, o direito à cultura, também um Estado que também passa a ter uma expressão cultural e no sentido de ser uma correspondência com aquilo que o cidadão quer do ponto de vista da sua identificação com o próprio Estado, com a ideia de identidade nacional. E, portanto, assim aparece que o Estado Social tem três coisas já diferentes do Estado Liberal. Assim, em síntese, enfim, estou a simplificar um pouco as coisas. Portanto, qual é a primeira diferença? Novos direitos. Os direitos de sociais e culturais se acrescentam aos direitos de liberdade, aos direitos de garantias que vêm no século XIX. Portanto, agora, em vez de termos 30 direitos, passamos a ter 60 ou 70. Embora alguns direitos que sejam comprimidos por causa dos direitos sociais, no caso do direito de propriedade, em que deixa de ser um direito absoluto e passa a ser um direito já indexado com alguns fins especiais. Por outro lado, uma Constituição Económica que deixa de ser liberal e passa a ser uma Constituição de economia social de mercado, em que o Estado já intervém na economia, o Estado pode ter empresas públicas, pode fechar setores à intervenção privada, o Estado tem um setor público, pode ter um setor público, enfim, maior ou menor, pode ter setores económicos vedados à iniciativa privada, o Estado pode intervir na economia, fixando preços máximos. Por exemplo, o pão tem que ter um preço máximo. O pão é um bem essencial a todos nós. Quem é que não gosta de pão? Acho que ninguém não. Eu gosto tanto de pão com manteiga, não consigo emagrecer. Mas toda a gente gosta de pão. Mas o pão é um bem essencialíssimo. Se não há preços fixos no pão, morremos todos de fome. A verdade é essa. Tem que haver, digamos, os bens essenciais, que os brasileiros chamam muito a chamada cesta básica, que é uma expressão curiosa, mas o Estado tem que intervir em algumas coisas essenciais. Tem que garantir, por exemplo, um salário mínimo. Se o Estado não impuser um salário mínimo, as pessoas trabalham por qualquer preço, por qualquer salário. Deixam-se escravizar no minuto seguinte, porque querem sobreviver. Mas o Estado tem que obrigar as empresas a ter um salário mínimo, a respeitar um salário mínimo. Infelizmente aqui é muito mínimo, mas em Portugal também não é assim também tão grande. Também é dos mais baixos da Europa, deixem estar. Também estamos quase no fim da tabela, se não estamos mesmo no último lugar da tabela. Mas o salário mínimo é uma coisa, é o mínimo que se pode exigir, é haver um salário mínimo. Porque sem salário mínimo nós somos todos escravizados. Não tenho a menor dúvida, porque o capitalismo não brinca em serviço. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E, portanto, o Estado tem que garantir, tem que intervir na economia, não planificando a economia à moda soviética, isso não. Isso pressupôs que não podia ser. Acho que tem que haver propriedade privada, tem que haver iniciativa económica privada, mas ela tem que ser, digamos, limitada por uma preocupação social que justifica vários tipos de intervenção do Estado na economia. Não tanto, talvez um Estado agora mais produtor, mas sobretudo um Estado regulador do ponto de vista económico e social. Portanto, este é o segundo aspecto. Uma economia em que já não é economia liberal, em que o Estado nada faz,
mas é uma economia liberal, mas o Estado intervém para corrigir os desequilíbrios que muitas vezes essa economia liberal provoca, quer desequilíbrios macroeconómicos, enfim, na inflação, no emprego, na balança de pagamentos, quer depois, sobretudo, na preocupação com a redistribuição da riqueza. E às vezes com a afetação de bens públicos necessários, porque o mercado às vezes não pode produzir certos bens públicos, ou porque não os produz, porque não pode produzir, ou porque produz a um preço incomportável para os consumidores. E depois também, terceiro aspecto, a separação dos poderes também muda substancialmente. Deixamos de ter uma separação dos poderes à moda do século XIX, que era uma separação orgânica ou funcional, como nós costumamos dizer, nós constitucionalistas, e passamos a ter uma separação de poderes mais de interdependência de poderes. Agora já não há problema, por exemplo, de o governo também ter poderes legislativos. O vosso governo, que é o Presidente da República, pode fazer leis. Se nós vivêssemos no século XIX, nem pensar. Não poderia fazer leis. Porque o governo só pode fazer atos administrativos, não pode fazer leis. Mas hoje não há nenhum problema nisso. Porquê? Porque no século XIX não podia fazer, ou não podia nem ideia de Montesquieu. Porquê? Porque para Montesquieu, o governo era o rei. O rei não era eleito. O rei tinha uma legitimidade monárquica, não democrática. Portanto, o rei não podia fazer leis. As leis eram exclusivas da democracia, dos representantes eleitos. Mas a partir do momento em que nas repúblicas os governos também são democráticos, direto ou indiretamente, porque eles são escolhidos pela confiança que lhes merece, que eles têm perante o Parlamento, ou perante o Presidente da República, que é eleito também, não há nenhum problema dos governos também poderem fazer atos legislativos. E, portanto, deixa de haver esse dogma de que o governo não pode fazer leis, cai. E os governos também podem fazer leis, não tantas como o Parlamento, como é evidente. O Parlamento ainda mantém, digamos assim, a primazia primado da função legislativa, mas os governos podem também fazer leis. E às vezes têm que as fazer, porque o Parlamento sozinho não dá conta do recado. E hoje, sobretudo numa sociedade técnica desenvolvida, é necessário o maior número de leis do que era no século XIX. Hoje há leis para tudo e às vezes até são insuficientes. E temos que fazer leis. E às vezes só o governo é que pode legislar, porque o governo é que tem a capacidade diuturna de, no dia-a-dia, fazer leis para satisfazer as necessidades de intervenção social e económica nos diversos setores. Portanto, também a própria separação dos poderes se altera substancialmente. Mantém-se na sua essência, aquela coisa que já vos disse, elementos da essência, como dizia enfim, aliás, proposta por um autor alemão, Karl Loewenstein, entre a distinção entre decidir e controlar, mas agora colocando o acento tónico da separação só entre, de um lado, o poder judicial e, do outro lado, o poder legislativo e executivo, podendo estes, em conjunto, até exercer da mesma forma a função legislativa e a função até administrativa. Mas a separação está, sobretudo, agora, de um lado, da função judicial, que continua nos tribunais e que não pode nunca misturar-se com as outras duas funções do Estado e com os órgãos que a podem protagonizar, sejam os órgãos parlamentares, sejam os órgãos de natureza executiva. Para terminar, para não sei se quer dizer segunda aula, posso ter uma segunda aula, não fico segura. Termina às 9h50. Então mais um bocadinho de social, basta. E depois também quero dar um tempo também para já devem estar cansados de me ouvir, mas já vão ter a vossa ocasião também de fazer umas perguntas. Senão, então, eu estou aqui, digamos, a contradizer-me, não é? Tinha falado no início que era um diálogo implícito, mas eu quero que seja um diálogo agora explícito, mas já vos dar a palavra. Só agora tornar aqui um ponto nesta evolução do Estado constitucional. Então, já falei do Estado liberal, do Estado social, e hoje nós estamos no Estado social. Há quem diga que não. Hoje estamos numa terceira fase, portanto, Estado liberal século XIX, Estado social século XX, e hoje em que é que nós estamos? Estamos lá mesmo no Estado social ou estamos numa outra fase? É uma questão mais complexa e eu aqui faço aqui algumas reflexões, não dou aqui respostas definitivas. O que eu posso dizer é que há uma crise do Estado social. Isto é, o Estado social que, a partir de meados do século XX, se instalou na Europa de uma forma inequívoca, hoje já não é assim visto por muitas pessoas. Há pessoas que contestam esse Estado Social. Acham que esse Estado Social ou não existe mais, ou tem de deixar de existir como existiu inicialmente. E quais são os problemas desse Estado Social, ou desse modelo de organização, portanto, com direitos económicos, sociais e culturais, com a intervenção do Estado na economia e com a tal separação dos poderes? Quais são os problemas que estão associados a esse Estado Social? E também já agora juntando questões novas, porque o mundo vai evoluindo, as coisas têm vindo a evoluir, há coisas novas. Só para ter uma ideia,
Quando o Estado Social apareceu, no meados do século XX, não havia internet. Não havia problemas ambientais. Já havia alguns, mas não havia o dramatismo de hoje. Não havia globalização. Portanto, há coisas novas. E essas coisas novas põem em causa este modelo de Estado Social, em alguns autores. E eu vou referir alguns aspectos. Então, qual é o primeiro aspecto da crise do Estado Social? Nós podemos dizer que é a crise do Estado contemporâneo. Desde logo, é o próprio facto do Estado Social se ter tornado um Estado obeso, um Estado gordo, um Estado ineficiente. Vou aprender economia política, a palavra eficiência económica, é um conceito económico muito importante. É produzir o máximo de produtos com o menor número de recursos que se pode poupar. É a ideia da eficiência económica. Não é? Uma coisa é a eficácia económica, outra coisa é a eficiência económica. É um conceito económico, de facto, muito importante. Mas o que se provou foi que o Estado Social, querendo chegar às pessoas necessitadas, aos pobres, às pessoas com deficiência, aos analfabetos, às pessoas doentes, na verdade, sem que tinha para gastar, só chegavam a essas pessoas deficientes, pobres e analfabetos 10 ou 20. E onde é que ficavam os outros 80? Ficavam perdidos pelo caminho, pela burocracia, pelos funcionários que davam um papel para a pessoa preencher, dizer que era pobre, depois há um funcionário que vai decidir e outro vai dizer que vai controlar se vai dar o dinheiro, outro vai perguntar se ele está a gastar o dinheiro devidamente ou não. Portanto, há uma máquina burocrática que o Estado Social arranjou, que é uma máquina altamente burocrática, aumentando exponencialmente os funcionários públicos e, portanto, pondo em causa a sua eficiência económica. Ou seja, há aqui um desperdício de haver muita gente com, no fundo, subemprego. Pessoas que estão em subemprego. Isto é, pessoas que estão a trabalhar, mas não são sequer necessárias para trabalhar. Empregos fictícios. Clientelas políticas, enfim, tudo o resto tem a ver com isso. Há muitos autores que falam sobre isso. Lembro sempre de um autor americano, penso já falecido, que fez uma crítica muito certeira ao Estado Social deste ponto de vista, um senhor chamado James Buchanan, chamado no construísmo económico, e que realmente fazia uma crítica muito justa ao excesso do Estado Social na sua burocracia. Portanto, o Estado deixa de ser um Estado prestador e passa a ser mais um Estado regulador. O Estado, hoje, percebe-se que, por exemplo, a saúde, mas acontece isso em Portugal. Quando a Constituição de 76 foi feita, quase um tempo, um pouco depois de eu ter nascido, a Constituição portuguesa, em Portugal não havia hospitais privados, praticamente. Não havia hospitais privados. Não havia segurança social privada, não havia seguros de saúde. Não havia. Hoje, em Portugal, 60% da medicina, da saúde, é privada. 60%. Em 76 era 5%. O mesmo em relação às escolas privadas. Sempre um pouco mais. Mas hoje há muito mais escolas privadas do que havia nos anos 70, nos anos 80. Mais no fenómeno do ensino básico e secundário, não tanto no ensino superior. Nesse aspecto as coisas não têm que ir muito bem para a iniciativa económica privada universitária. Mas, portanto, o que é que se percebeu? Percebeu-se que a iniciativa privada também pode produzir bens e serviços nas áreas sociais em que o Estado foi o primeiro a intervir e onde se achava que a iniciativa privada não podia produzir bens com a mesma eficiência económica. Mas isso não é verdade. Pode haver também bens mais baratos e melhores, bens de saúde, bens de ensino, bens de segurança social, bens culturais até. E, portanto, isso é uma grande descoberta que põe em causa um Estado Social, que era um Estado Social que tinha um grande setor público que se revelou ineficiente e até desnecessário. Isto por um lado. Por outro lado, também há uma crise da democracia. Ao contrário do que se pensa. Não estou com isto a dizer que nós deixámos de viver em Estados democráticos. Não. Mas a verdade é que as pessoas não se sentem bem com o sistema democrático que tem sido desenvolvido. Acham que os políticos não os representam. Os políticos criaram clientelas, estão a distribuir benesses às grandes empresas que andam a mamar à conta do orçamento de Estado. E, na verdade, os políticos deixaram de representar os verdadeiros interesses das pessoas. E depois aparecem fenómenos populistas, como é o caso agora da Europa, que têm a sua razão de ser porque as pessoas não se sentem representadas. Aparecem movimentos de grupo, de setores que são os mais abandonados pelo próprio Estado e, portanto, isto significa que os partidos políticos tornaram-se máquinas de poder, deixaram de ser máquinas de representação social dos verdadeiros interesses das pessoas e das verdadeiras preocupações das pessoas e se tornaram-se escolas
de formação de políticos, de carreiristas, de arrivistas, que querem assaltar o poder e não estão nada preocupados com a satisfação dos problemas das pessoas. E, portanto, os partidos políticos também entraram em crise. Os partidos tradicionais aparecem novos partidos políticos. Aliás, a Europa, em 20 anos, foi varrida por novos partidos políticos. Antigos partidos que desapareceram por completo. No caso da Itália, a democracia cristã, que governou durante 30 ou 40 anos, desapareceu por completo em poucos anos. No caso da França, o fenómeno Macron, o desaparecimento dos grandes partidos de direita franceses, substituídos pelo partido do Sr. Macron, ou o aparecimento do novo partido, a Front National. Ou o caso também da Alemanha, que aparece agora um partido de direita, ou de extrema-direita, que já tem 20% dos votos contra os dois grandes partidos tradicionais, a CDU, a CSU e o SPD, a AfD, a Alternative für Deutschland. Já tem cerca de 20% da votação alemã. E, portanto, em Portugal também chegam desses fenómenos, o caso também da Espanha de Vox, de novos fenómenos que representam, de facto, uma mudança sensível no tipo de representação em que os partidos tradicionais não conseguem, pelo menos não têm conseguido contrariar, porque os partidos têm vindo a crescer. E muitas vezes as pessoas sentirem-se fora da política, ou então os políticos apenas na aparência, parece que ouvem as pessoas, mas na verdade eles não querem ouvir as pessoas. No meio os seus amigos, no meio os seus familiares, a corrupção é mais corrupta. E, portanto, as pessoas não acreditam neste Estado democrático. Democrático tem muito pouco. E, portanto, votam cada vez mais em partidos de protesto. E em partidos que prometem uma coisa diferente. Depois, se vão fazer diferente, logo se verá. Mas, pelo menos, vão experimentar a diferença. Para ver o que é que isto vai dar. Mas, de facto, é uma erosão, um desgaste da capacidade de representação dos partidos tradicionais que também não se conseguem modernizar. Aparecem grupos de cidadãos eleitores, que não são partidos. Agora, ontem, em Portugal, tivemos eleições autárquicas. E nunca como antes, os grupos de cidadãos não partidarizados tiveram tanto poder, eu penso no país todo, cerca de 10%. Os grupos de cidadãos eleitores que podem concorrer às autarquias locais, não podem concorrer ao Parlamento, mas podem concorrer às autarquias locais, nunca foi tão alto, cerca de 10%. Quando aqui há 20 anos era 0,5%, agora são 10%. Não tem a ver com nenhum partido. Mas são 10% de pessoas que não estão em partidos, mas que formam grupos de cidadãos independentes que concorrem às câmaras municipais. E ganham. Ou pelo menos têm mandatos nos vários lugares autárquicos. Portanto, o problema da crise do Estado Democrático, a questão também das redes sociais, hoje com a digitalização, as pessoas têm mais lugar para falar. Há uma expressão da vontade popular feita de maneira diferente daquela que se faz tradicionalmente através das eleições. Depois também a questão ambiental, uma questão hoje muito importante. Obviamente, no meados do século XX, já não havia problemas ambientais graves, enfim, num outro episódio, o caso das chuvas ácidas ou o buraco da camada de ozónio, até que se resolveu, e as chuvas ácidas também. Mas há problemas novos do ponto de vista ambiental, que são os objetivos, mesmo que o Presidente Trump diga que não, mas eles são manifestamente objetivos, das alterações climáticas, da extinção das espécies. Temos uma importante convenção CITES para evitar a extinção das espécies, sobretudo aqui em África, e evitar o tráfico de bens animais, no caso de marfim e outras espécies em extinção, e muito bem. E, portanto, algumas coisas têm vindo a resolver-se, outras não, mas a questão ambiental é uma questão hoje que tem que estar incorporada num Estado constitucional, tem que ser um Estado também ambiental, um Estado sustentável do ponto de vista ambiental. Depois, a outra questão importante tem a ver com a questão do Estado soberano, a perda da soberania do Estado. O Estado continua a ser, a meu ver, a grande instituição de identidade nacional, tem vindo a perder poder para uma comunidade internacional que vai esvaziando os poderes do Estado, em nome de uma globalização que às vezes globaliza mais as coisas más do que as coisas boas. E, portanto, a globalização pode ter aspectos positivos, sim senhor, permite as migrações, permite a troca de conhecimentos, associada também à digitalização da sociedade e à criação do ciberespaço, mas também globaliza as coisas más. E permite o domínio, agora usando aqui os conceitos marxistas, realmente permite a opressão de uns quantos poucos que mandam sobre todos os outros que são comandados por esses poucos que mandam. Isso é verdade. De um capitalismo financeiro internacional sem regras e muitas vezes oculto. E, portanto, a globalização abre portas à perda da soberania dos Estados. E muitas vezes os Estados têm que recuperar a soberania. É a única maneira deles conseguirem reganhar ou de manter a sua identidade
como nação. Os Estados existem em função das pessoas. O Estado existe para garantir a unidade de uma nação. Eu sei que em Angola até se diz que o Estado precedeu a nação. Não sei se isso será verdade. Angola tem uma nação e tem várias subnações. Ou tem uma nação, digamos, complexa. Tem várias naçõezinhas dentro de uma nação maior, que é a nação plana. Mas o Estado é uma estrutura política que serve às pessoas. O Estado não tem alma, não vale por si. O Estado vale enquanto estrutura de defesa dos interesses das pessoas que integram o Estado, que são os seus cidadãos, são os seus nacionais. Mas, portanto, temos aqui uma chamada crise do Estado-nação em dois sentidos. Do Estado que perde soberania para as potências internacionais, soberania económica e militar, mas está Estado que também perde a sua identidade cultural, porque começa a sofrer influxos ou modas ou ideias que são estrangeiras, que muitas vezes põem em causa a identidade dos Estados e a identidade das nações que estão dentro desses Estados. E que, digamos, políticas internacionais, às vezes até direitos humanos, sob a capa de que são direitos humanos, mas às vezes são ideologias, não são direitos, são ideologias que querem impor um certo modo de vida e de ver o mundo a certas comunidades que têm todo o direito de viver de maneira diferente e não têm que ser dominadas por essas ideologias que às vezes andam lá pelas Nações Unidas e querem impor às sociedades o seu modelo de vida, mas as sociedades têm o direito de viver de maneira diferente, de acordo com a sua autonomia cultural e de acordo com a sua cultura própria. E para terminar, um problema também hoje sério, tenho estudado muito essa área nos últimos anos, é a questão da insegurança internacional. Nós hoje vivemos num estado de risco, numa comunidade internacional de risco. Nós achávamos que estávamos seguros, mas de repente deixámos de estar seguros, porque houve o 11 de setembro de 2001, os atentados terroristas voltaram agora numa visão mais de civilização, uma radicalização islâmica, que muitos problemas trouxe. As guerras voltaram, nunca houve tantas guerras como agora, segundo dizem as estatísticas, apesar da boa notícia do fim, espero eu, do conflito da faixa de Gaza, mas os Estados tiveram que se reorganizar para melhor defender os seus países, quer numa perspectiva de segurança coletiva e internacional, quer ativando mecanismos de defesa nacional, segurança nacional, nas várias áreas da segurança nacional, quer nas áreas das Forças Armadas, da Polícia ou dos serviços de inteligência. E, portanto, temos questões novas no Estado que quer ser mais seguro, que implica, obviamente, um novo equilíbrio entre a liberdade e a segurança, que também tem sido muito estudado e penso que é um desafio que também se coloca, porque queremos mais segurança, queremos manter a liberdade possível dentro de um Estado de Direito, não queremos passar a uma ditadura. Embora nem sempre as ditaduras fossem seguras, mas normalmente na ditadura a segurança o que é? É a paz dos cemitérios. Mas nós não queremos viver na paz dos cemitérios. O silêncio dos cemitérios é muito fácil. Mas nós queremos o silêncio de uma democracia, ou a segurança de uma democracia a funcionar, em que cada um mantém a sua voz, cada um mantém a sua liberdade e cada um tem a possibilidade de partilhar o seu pensamento com outros que podem pensar de maneira diferente e onde há pluralismo partidário, pluralismo eleitoral, pluralismo social, pluralismo político, pluralismo ideológico. É isso que caracteriza um Estado constitucional de direito. Muito bem, portanto, eu fico por aqui e agora devolvo a palavra ao professor Manuel Camati e também cumprimento o colega que também tu fazes a apresentação. O professor Cândido Pascoal também que está aqui connosco e muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pela vossa atenção cuidadosa. Muito obrigado, Sr. Professor Bacelar. Não queria nosso assistente. Se você estiver bem. Muito bem. Bem-vindo. Bom, vou passar a palavra aos senhores, mas hoje ainda fomos tolerantes que o primeiro dia. Quando o professor está aqui a falar, depois de 15 minutos, ninguém mais incomoda se não for permitido a entrar, está bem? Isso já não é creche. Portanto, como disse o professor no início, uma das coisas que tem de mudar aí hoje é mudança mesmo, não é? Vocês têm de mudar, ter um comportamento de alguém que está na faculdade. Vou passar a palavra aos senhores. Se querem colocar uma questão no professor, podem fazer, está bem? Temos Quiser. 15 minutos. É. Está bem?